Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso podcast, As Astrólogas. Hoje, eu, Roberta Pinto, a Mila Aurora e a Nanda Aranha vamos falar um pouco mais, trazer, né, para você os principais conceitos, os principais temas e também fazer você pensar um pouco sobre os significados de Marte, já que a gente está navegando aqui, né, nessa série nova aqui da segunda temporada através dos planetas. Bom, Marte, a gente sabe que de uma maneira geral, ele está ligado sim no nosso mapa à nossa capacidade de ação, ao nosso poder de decisão. Claro que nunca, né? A gente sabe que, a gente reforça aqui em todos os nossos episódios que nunca nada é analisado de maneira sozinha. Se a gente tem um processo de decisão e ação, ele também passa, né, por uma questão às vezes, de raciocínio mental, tem a questão emocional. Pensa, né, que assim como o nosso cérebro funciona todos os sistemas ao mesmo tempo e todas as conexões de maneira simultânea, no nosso mapa é a mesma coisa. Então, todos os planetinhas ali conectados, interligados, funcionando ao mesmo tempo, mas para entender, né, o como cada um pode atuar, a gente vai separando e compreendendo, dissecando, que também seria talvez uma das atribuições de Marte, dissecar, cortar, separar, para que a gente possa realmente trazer esse entendimento. Então, Marte, sim, está conectado ao nosso poder de ação, ao nosso poder de decisão, à nossa forma como a gente vai agir e reagir também aos estímulos da vida. E aí a gente pode ter Martes que atacam e Martes que se defendem. Ele pode ser uma ferramenta mais passiva ou uma ferramenta mais ativa. Tudo isso vai depender das condições de Marte dentro do seu mapa astrológico. E aqui a gente vai trazer alguns desses conceitos para você. Vamos falar aqui no nosso bate-papo descontraindo também como cada uma enxerga os seus próprios Martes natais, sem querer entrar em tretas e brigas e desentendimentos, que também é um dos conceitos de Marte. E fazer você pensar também, fazer você refletir, né? Se você quiser agora pegar o seu mapa e acompanhar, né, navegar por esse episódio com a gente, seja muito bem-vindo. E Marte também é um dos caras, digamos, que esse ano vai ser muito importante a gente observar, porque além de passar numa retrogradação lá no finalzinho do ano, ele é um dos caras que vai ativar esse processo todo de Júpiter em Gêmeos, que a gente já está Uhum. sentindo que o negócio está rodando a milhão, como falamos aqui, como antecipamos em alguns episódios anteriores. Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio e, meninas, né, vamos começar falando sobre esse poder que Marte nos traz, que é um poder importante na nossa vida, né, de ação, de decisão, de desbravar, de abrir caminhos, abrir frentes, mas também que pode trazer às vezes, algumas decisões, né, um pouco mais tensas na nossa vida, porque afinal de contas, Marte tem sim uma natureza tensa. Maléfica. Maléfica, né? Total. Oi, Fê. Oi, Roberta. Então, gente, o meu Marte para mim sempre foi um objeto de estudo. Demorou para eu entender esse Marte, viu? Porque o meu Marte, né, ele é totalmente do tipo passivo. Ele não é nada ativo, reativo. Ao contrário, o meu Marte é em Virgem, conjunto a Saturno e vai para uma 12, né? E aí, eu sempre me questionei o porquê que eu era uma pessoa tão fechada. Eu era uma pessoa tão recolhida, assim, sabe? Eu não sou aquela pessoa que vai ser rápida, aquela pessoa que vai ter uma resposta rápida. Eu sou uma pessoa que eu não ajo rápido. Eu sou uma pessoa que eu preciso me fechar. Eu preciso estar recolhida. Eu preciso pensar o que é que eu vou fazer para agir, né? Então, é um Marte muito passivo, é um Marte muito fechado, assim. E está completamente atrelado ao meu Mercúrio, né? Meu Marte está sob comando de Virgem, ou seja, está muito conectada ali. Qual é a minha primeira reação, né? No movimento de tensão, assim, eu me fecho, eu me calo para depois agir. Como é que é o teu Marte, Fê? Qual é o teu Não, então, tipinho? o seu, ainda tem uma coisa interessante no seu, que eu vejo até pelo fato de conhecer o teu mapa, e também por outras pessoas, é um Marte criterioso, É muito, né? sabe? Não é qualquer coisa que invade o teu espaço. Se você quiser permitir, você permite, senão você fica, se fecha, né? É Uhum. interessante.
O meu é completamente ao contrário. O meu eu não penso muito, quando eu vejo a minha resposta está lá, porque eu preciso ter resposta. Eu sempre falo que eu sou aquela pessoa, porque o meu Marte é em Gêmeos, na 6, ele está jubilado. E, aliás, ele é o mapa, ele é o planeta mais forte do meu mapa. Hum, Porque se a gente for ver o. Como é que é o. Como é que é o nome, Almutem? Roberto? Almutem Figure? Oi? O Almutem Figure? Isso, é o meu Marte. Porque hum. ele tá em Júbilo. Tem só dois planetas em Júbilo, que é Mercúrio e Marte. Só que o Marte está melhor do que o Mercúrio. Então, assim, eu sou aquela que, se eu não tivesse Libra no meio do céu, realmente acho que eu seria bem mais brigona. Porque eu tô sempre preparada para que se tiver briga, sabe? Mas muito argumentativa. Muito, eu falo, outro dia eu saí de casa, tive uma resposta meio atravessada do meu marido. Eu já vim com a retórica toda pronta no caminho de casa, porque se ele falar isso, eu vou responder isso, se ele falar isso, eu vou falar isso. E quando eu cheguei em casa, não tinha briga nenhuma. E eu fiquei assim, ué, peraí. Estava preparada aqui, mas não uma briga de agressividade, nunca nada físico, mas muito. Eu tô sempre, tipo, preparada para responder, sabe? E Preparado às para vezes eu abrir. também tenho que controlar, porque eu posso ser muito impositiva nas É coisas que que eu tô Os argumentando. Martes relacionados a Mercúrio, eles são argumentativos, cada um à sua maneira, à sua forma, né? É, Sim, sim. é. E assim, eu sou muito. Quando eu estudo, por exemplo, tem uma coisa a ver com que eu acho que é com Mercúrio, eu tenho que estar muito presente. Eu reparo isso. E foi quando eu comecei a entender até a questão do Marte. Tipo, se eu pegar um curso que é todo gravado, para esse curso me pegar, é mais difícil, porque eu preciso estar ali argumentando, vindo a linha de raciocínio. E eu acho que é isso muito é do meu Marte em Gêmeos. Uhum. Agora, tem um lado caótico, porque assim. Não, O meu cotidiano, eu não consigo botar, tipo, segunda-feira eu vou fazer isso, e ali está programado. Terça-feira isso. Não, até porque no meio de alguma coisa que eu estou fazendo, eu já estou pensando no que eu deixei de fazer, no que eu ainda tenho para fazer. Tem essa questão mental Uhum. caótica que é muito cansativo. Muito. Eu já tenho um Marte que também é um Marte em Virgem, né? Que nem o Marte da Mila. Então, nós temos três Martes conectados a Mercúrio aqui, A né? O Mercúrio. Marte da Mila, o Marte da Fernanda e o meu Marte. Só que o meu Marte leva para um Mercúrio num signo de fogo, né? Ele leva para um Mercúrio em Leão, que é um planeta que eu tenho ali bem posicionado. Eu tenho ele conjunto ao meio do céu, ali o planeta mais angular do meu mapa é esse Mercúrio. E é um dos planetas que toda a costura do meu mapa, ela fica num tete a tete ali entre o Sol e a Lua e Júpiter, que tem uma recepção mútua ali, né, entre a Lua e Júpiter. Só que quem passa a bola por toda essa recepção, né, é sempre Mercúrio. Sempre as coisas vão passando, pá, deságua em Mercúrio, que devolve para o Sol, que devolve para a Lua, que devolve para Júpiter. Vai para Mercúrio, que devolve para o Sol, que devolve para a Lua, que devolve para Júpiter. Então ele é o cara que é o distribuidor, que realmente, né, Mercúrio tem essa coisa de ser uma ponte, né, de interligar as coisas. E aí uma coisa, Conexão. isso, fazer essas conexões, né? Então, uma coisa que eu comecei a compreender, né, dessa questão do meu Marte com Virgem conectado a esse Mercúrio, é que ele me traz, sim, uma capacidade. Eu tenho muita disciplina, né? Eu sou extremamente disciplinada, né? Marte é o regente do meu ascendente, só que é a minha própria disciplina também. Então, não é uma coisa assim, tipo, é uma regrinha que alguém disse, ó, é assim que funciona, Roberta, então você tem que fazer desse jeito. Não, eu encontro o meu jeito de fazer, a minha Sim, maneira de fazer, o meu raciocínio sim. de fazer. Daí, se aquilo ali tem lógica para mim, se aquilo ali faz sentido para mim, puxa, daí eu aplico aquilo e só vai. Aí eu vou. Mas com esse jogo de cintura da mutabilidade. E eu vejo assim, ó, quando acontece alguma questão um pouco mais tensa, que precisa ser usado esse Marte para um posicionamento, para uma questão assim, tipo, né? Tipo, eu preciso responder rapidamente. A primeira coisa que eu faço, né, é tipo assim, não, peraí, né? O que que eu posso fazer nesse momento? Qual é a atitude que eu posso tomar? O posicionamento ele vem de uma maneira mais firme, sim, porque é um Mercúrio de fogo, mas eu sempre penso assim, não.
qual é o sentido disso, qual é a lógica, isso aqui tem lógica, isso aqui faz sentido, né? Essa ordem, esse pedido, ele tem realmente uma lógica, ele tem um sentido ou não? E daí primeiro passa por esse filtro e aí eu vou lá Uhum. e executo. Ou numa questão assim, eu lembro quando teve o foi agora no início do ano, teve um momento aqui em Porto Alegre que a gente ficou 5, 6 dias sem luz, né? Não foi, foi antes da enchente, foi lá em janeiro. E aí aquela coisa assim, eu comecei, no primeiro dia eu tava reclamando, mas por quê? Não sei o quê, coisa e tal, aquela coisa, drama do Mercúrio em Leão, né? Ai, não sei o quê, e agora? O que que eu faço, né? Daí no dia seguinte eu pensei, bom, eu tenho que pensar que de repente não vai voltar tão cedo. Já vi que não voltou, 24 horas se passaram, não voltou ainda a luz, eu vou ter que aprender a viver sem luz. Vou ter que aprender. Então, que horas que eu vou tomar banho? Ah, vou treinar primeiro, daí eu já posso tomar banho frio, porque o meu corpo está quente, então a água gelada não vai fazer tanto efeito assim. Ah, onde É é que eu vou tudo muito trabalhar? Ah, eu vou racionalizado. descobrir um café que tenha luz mais perto, mais longe da minha casa para trabalhar. Aí eu comecei a encontrar processos. Ah, onde é que eu vou carregar o celular? Onde é que... E aí eu fui encontrando, né, digamos assim, formas de sobreviver, fui criando o meu próprio manual de sobrevivência, e quando eu vi, passaram-se 6 dias, no sexto dia eu já estava adaptada, tipo assim, ok, sabe? Mas isso é o meu Mas processo de Marte, funciona dessa forma. olha que interessante, né? Porque a gente tem dois Martes iguais aqui, o meu Marte em Virgem, o seu Marte em Virgem, e o meu é comandado por um Mercúrio em Câncer, né? Ou seja, o Mercúrio que tem uma qualidade da água ali, e o teu de fogo, né? E Uhum, aí, por exemplo, né? Caso real ali no dia a dia. Um dos momentos mais difíceis da minha vida era quando eu trabalhava no ambiente político. Eu estava como secretária, eu estava num grupo só de secretários, e aí quando a prefeita mandava alguma coisa, isso, todos os secretários tinham que responder assim. Brrr. Isso para mim me causava um pavor, porque eu dizia assim, gente, eu não sei agora a resposta, eu não consigo agora responder. E aí as pessoas diziam, não, responde, tem que falar isso, tem que falar isso. E eu recuava, eu era a única que ficava em silêncio, e aí, depois, no momento que eu achava mais oportuno, eu lá, tá, falava. Aí eu era direta. Ou seja, eu não tenho esse processo rápido, eu tenho um processo de recolher, pensar, analisar, e aí, na hora que eu tô me sentindo bem, eu faço. Aí eu falo. É muito diferente essa nuance, né? De um fogo e de água, né? O meu ar, vocês estavam falando, eu estava lembrando, né, também em processo de quando eu trabalhava em empresa, né, ambiente corporativo e tal. Eu, como a concentração para mim, ficar em concentração é mais difícil, né? Hoje em dia, claro, a gente vai sabendo lidar com isso, mas ainda mais eu era mais nova. Eu funcionava muito bem, tipo, em reunião de, pum, vamos decidir tudo aqui. Pá, 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 pá. Parecia que eu estava quente, eu aquecia. E do que, de repente, se eu tinha que mandar um contrato analisado, que era com que eu trabalhava, eu era sempre a última a sair, e não porque eu trabalhava mais do que os outros, mas é porque eu esperava todo mundo ir embora. E uhum. aí eu sentava no meu computador, o telefone parava de tocar, aí eu ficava ali. E mesmo assim, volta e meia eu falava, ih, peraí, eu não comprei o detergente que estava faltando em casa, porque eu sou assim. Tive um É, colega Sim, de não, trabalho que vai era assim. exatamente assim, Fernanda. Porque o né? nosso ambiente era muito dinâmico, imagina, tipo, redação, aquela coisa toda, e ele precisava trabalhar com projetos, analisar outras coisas, né, mais dados. Então ele esperava todo mundo ir embora, e ele fazia linha social junto, ele estava no cafezinho, ele estava conversando, ele estava fazendo link, ele estava E ali, tipo eu. assim, Sim. né? E a gente pensava, meu, quando é que essa pessoa vai parar, né? Daí ele esperava todo mundo ir embora, ia para a salinha dele e Uhum. ficava lá fazendo porque precisava dessa concentração. E a gente dizia, não, mas a gente pode, não, não, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar junto, gosto de estar no, né, nesse converscote, mas na hora de fazer alguma coisa ali eu preciso me recolher. Então é melhor que não Eu tenha ninguém, porque se tiver nunca. alguém eu vou estar trocando, se tiver alguém eu vou estar conversando, vou estar trocando, sabe? Eu lembro que eu sempre tive problema, tipo, eu lembro que eu olhava para as pessoas, nossa, eles conseguiram chegar às 8, né, 9, nem lembro qual era o horário, e sair às 6 da tarde. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Primeiro que às vezes eu também me atrasava. Claro, se eu tivesse uma reunião 7h30 da manhã, eu estava lá. Mas assim, eu sempre me atrasava, e aí depois do almoço, eu fazia várias coisas. Por um lado, também era muito interessante, porque eu tinha uma rede de relacionamento muito boa com todos os setores da empresa. Eu era essa pessoa. Agora, na hora de eu fazer um negócio.
concentrada, eu falava, não, 6 horas eu começo. Eu só começava às 6 horas. Na época eu morava com minha mãe ficava desesperada, porque às vezes eu chegava em casa 1 hora da manhã, saindo do centro da cidade, mulher, sozinha. Mas era essa a minha dinâmica. E isso é do ar, né? Eu passou ali o gato, eu olhei pro gato. Mas é porque é o Marte em Gêmeos sob comando de Mercúrio em Caprica, né? Sim, Aí traz É também um outra senso de coisa. responsabilidade, né? Que mesmo que, tipo, ok, eu tô aqui total. na diversão, mas agora vou pegar, vou abraçar minha responsabilidade e vou fazer até o final aqui, vou executar o meu trabalho. É interessante isso. Não, e às vezes não era nem a questão da diversão em si, não era só a conexão, porque eu era muito assim, peraí, isso aqui, eu ia selecionar, isso aqui eu consigo fazer agora com o ambiente cheio, pô, e fulano de tal tá me pedindo isso, então eu vou fazer. Essa outra parte, eu vou ficar até mais tarde e eu vou fazer sozinha. Uhum. Tudo dentro de prazo, porque assim, é Capricórnio, né? Sim. Mas sempre é, uma desordem que acabava dando certo, né? Eu não sei se isso tem a ver, assim, vou jogar agora aqui, né, pro grupo, né, e aí o grupo decida, né. E se o meu Mercúrio em Leão não gostar, eu vou dizer, tô brincando. Tô de brinks, hashtag tô de brinks. Não, uma coisa que eu lembro que eu sempre falava, essa coisa de organizar uma rotina, né, que às vezes é importante para Virgem, por exemplo, né, e Sim. para Marte em Virgem mais ainda. Eu tenho Marte e Vênus em Virgem, né, eu tenho um casalzinho juntinho, né, eu tenho Marte e Vênus juntos. E, e aí, uma coisa que eu achava interessante e isso eu levo até hoje para minha vida, e eu já fazia isso desde criança. Eu chegava em casa, e aí o que eu fazia? Primeiro, eu fazia todas as minhas obrigações. Tipo assim, depois, vou chegar em casa, vou descansar, vou não sei o quê. Eu chegava do colégio, já fazia o tema, já resolvia tudo rapidinho que precisava fazer, para depois ter o Nossa, eu não resto sabia do momento só disso. para mim, entendeu? Então eu fazia isso, eu fazia sempre primeiro aquilo que, ó, vou tirar da frente aquilo que eu não gosto tanto, para ficar com mais tempo para aquilo que eu gosto. E eu vejo que hoje eu faço isso, só que eu tenho que inverter. Por quê? Porque a dinâmica de trabalho, vida adulta, né? A gente trabalha, atende, tem outras funções também. Então, o que que eu fiz agora, né? Nessa minha nova rotina trabalhando por conta? Eu não posso começar. Por aquilo que, pelas obrigações, porque parece que o dia fica pesado. Então, eu inverto. Eu começo pelo que eu mais gosto, então eu acordo muito cedo, faço meu treino, tomo meu café, sabe? Tipo, faço as coisas e aí, tipo, 9 horas da manhã eu já tô pronta para começar a trabalhar. Então, eu acordo muito cedo, faço tudo até as 9 horas, aí às 9 eu já tô pronta para trabalhar, daí eu vou dividindo o dia entre obrigações, entre aspas, ou compromissos, e momentos de fazer coisas que eu gosto, e assim eu vou me organizando. Mas eu não tenho, assim, digamos, algo engessado, sabe? Tem uma questão de mutabilidade, é dinâmico, não é engessado. Mas Sim. são momentos. Eu me sinto mais produtiva pela manhã. Então, eu coloco atividades que me pedem mais a questão mental pela manhã. Eu me sinto mais concentrada de tarde. Então, tarefas que me pedem Então, é concentração uma eu faço de programação. tarde. Mas não é uma Programação é um programação, mas não é exercício rigorosa no inteiro. sentido tal hora é tal coisa, tal hora é tal coisa. Sim, Vou, sim, sim. né, Mas isso é me engraçado você ajustando. falar. Eu tenho esse Marte em Virgem, eu tenho uma disciplina impressionante, mas é porque meu Marte está conjunto a Saturno. Uhum, Mas não necessariamente eu sou organizada. Eu sou um caos, mas eu tenho uma disciplina assim de general, no sentido do tipo assim, preciso fazer alguma coisa, e como Mercúrio, né, leva para Câncer de novo. Eu preciso fazer alguma coisa que me traga uma paz ali mental. Bicho, eu vou ser disciplinada, porque tipo assim, vida ou morte. Agora vai ser um caos. No meu dia vai ser um caos isso para mim. Tipo, como é que eu vou me organizar? Onde? Então, acho que a disciplina não necessariamente tem a ver com a responsabilidade, sabe? São duas coisas E- diferentes. uhum. Sim. mas é que se a gente parar para pensar, é aquele negócio, o júbilo de Marte é na casa 6, né? E tem a ver com isso do que a gente vai fazer cotidianamente. Então, Uhum, além de todas as questões de iniciativa, tomar de decisão, tudo associado a Marte, eu acho que traz essa questão do que Mercúrio é muito cotidiano, né? Também, muito coisa do dia a dia. Mas tem essa questão da rotina. uhum. E eu acho que, claro, vai estar de acordo com o signo, né? No meu caso, é Gêmeos, Porque coitadinho. realmente Mas, a casa 6 ela é aquela área do nosso mapa.
ela não que são as tarefas que Dia, ou né? você faz ou ninguém faz, né? Ou tu Exatamente, ninguém faz ou faz ninguém por faz. você. Então, assim, não tem. Você vai ter que fazer, você vai ter que encarar, né? Sim, Então, Marte gosta, de repente, de travar essas pequenas batalhas do dia a dia, né? Nas pequenas batalhas que a gente vai vencendo o passito a passito, né? Não sim. sei. Mas uma coisa que é interessante também, né, da questão, eu vejo Marte como um planeta que ele auxilia muito também a gente marcar a nossa posição também na forma como, não a questão da opinião, que é diferente, a opinião é mais mercurial. É que eu associo muito os dois, porque os meus estão conectando A juntinhos, né? gente tem os dois Assim, conectados, não tá tem como a muito gente estar difícil separado. separar essa dupla, sabe? É Essa muito dupla difícil. tá muito juntinha, assim, para mim, né? Pra gente, né? Pra gente. Isso, Né? pra gente. Então, por isso, né, quando a gente fala aqui, vocês que estão nos vendo, nos escutando, cada mapa vai ser um mapa. De repente, você tem um Marte que está conectado a uma Lua, vai ser diferente, a um Sol, Sim, um Marte que está sozinho no rolê, que às vezes pode acontecer também, né? Ele está mais solto. Então, depende, muito depende. É que para mim, essa associação a posicionamento e atitude o pensamento e a ação está muito conectado. Então, assim, eu vejo você isso. falou de um Marte com Lua, né? E é engraçado, que o meu é esse Marte em Gêmeos, e o Fábio, meu marido, tem Marte em Câncer. Uhum. Aí ele às vezes vai, aí ele me olha, senta, ele, tá, então você quer brigar? Tá, ok. É, Bora lá, você quer brigar? É isso. Você tem Você quer várias brigar? respostas. Ah, então, tá. E ele também tem que, assim, como é a forma que a gente se expressa, né? O Mercúrio dele em Aquário. É difícil brigar com ele. É difícil, não é fácil, entendeu? por isso que você já faz toda a historinha Mas na sua assim, cabeça, né? Eu vou lhe falar isso, é isso, é isso, é isso, aí você já está preparada, né? não, e geralmente, cara, verdade seja dita, geralmente sou eu que no final termina. Tá, desculpa. Eu não pensei direito. É sempre, sempre, sempre. Geralmente sou eu que Bom, falo. falando então em Porque eu vou brigas, na. falando em brigas, tretas, desentendimentos, que é também uma questão marcial, né? Parcial. Ele está associado nos textos mais antigos, na astrologia mais clássica, aos irmãos, né? E não Mercúrio, e sim Sim. Marte, porque tem aquela questão, né? Que cada casa, pelo amor de Deus, não pegue seu mapa e avalie dessa forma agora. Isso é um conceito, né? Dos fundamentos da astrologia. Não é para você olhar o seu mapa e Porque quando a pensar gente desse vê jeito. irmão, a gente vai ver o regente da casa 3. Exatamente. Porém, na ordem caldaica, existe uma associação dos conceitos das casas com os planetas, que é mais uma maneira de você aprofundar também os conceitos de cada casa astrológica. E pela ordem caldaica, a casa um é Saturno, porque representa os limites do corpo, a pele, os ossos, né? O corpo é constituído de algo físico, né? O limite. Então, estamos encarnados aqui, então a casa um é Saturno. Depois a casa 2 é Júpiter, né? A casa 3 é Marte, que é o próximo planeta da ordem caldaica. Então a casa 3 tem essa associação, né, a Marte e aos irmãos, sendo que é no ambiente mais imediato, é mais nessas primeiras experiências também da infância, se você não tem irmãos, né, as primeiras experiências de casa 3 é que a gente se envolve nas primeiras disputas, né? O irmão é aquela pessoa que chega na nossa vida, não sei em relação a vocês, mas eu sou a Eu não primogênita, né? Eu tenho. tenho uma irmã, eu sou a primogênita. O irmão é aquele que chega na nossa vida e a gente tem que aprender a dividir as coisas, a gente tem que aprender a dividir o espaço, a gente vai dividir a atenção da mãe, do pai. Então, o irmão seria o nosso primeiro. A primeira disputa que a gente tem na vida é com o irmão. Não, e as brigas também, né? Eu não tenho Sim. irmãos, mas eu tenho duas filhas. A minha filha mais velha é completamente pacífica. Eu falo para ela. A menor tem 4 anos. E ela tem um Marte conjunto a Vênus. É, e a mais Somos da nova, não, paz, a mais nova é somos da paz. escorpião, Viemos na né? paz, viemos na paz. Pois é, mas assim, aí eu chego e eu falo para ela. Tem um momento que eu falo, eu não falo, bate na sua irmã. Não falo isso, mas eu falo, se defenda, sabe? Se defenda. Quando a gente aprende a reagir, a agir, a se posicionar, a lutar, a Sim. conquistar,
né? A gente aprende ali no primeiro, nesse ambiente, né? Eu sou a mais nova, e olha que interessante, né? Eu sou a mais nova, e meus dois irmãos são mais velhos, tem um irmão mais velho do meio, e eu sempre a caçula ali. E os dois brigavam muito, era gato e rato. E eu era sempre aqui, quando eles brigavam, eu ia pro quarto chorar. Eu ia pro quarto chorar, Olha, porque, meu Olha o Marte aí, hein? olha. Vou me recolher no meu cantinho. Tal, eu não sabia lidar com conflito. É tanto que no casamento deles, né, eles tiveram uma puta briga, assim, os dois, que um ia ser padrinho, madrinho do outro, enfim. E aí não ia ser mais. Um dia antes do casamento, teve esse BO dentro de casa. Eu tranquei os dois dentro do quarto e disse: vocês vão agora se decidir. Vocês saem daqui. Só... Eu tenho o quê? Sei lá, 16, 17 anos, assim. Então, eu sou muito essa porque eu tive esses dois que brigavam e eu me recolhia, e eu ficava com medo. Eu fazia, não, não quero. Então, eu sou assim na vida. É do tipo, quando me Aham. coloca em situação de conflito, eu vou recolher absolutamente. Então, para você ver, né, como é importante os irmãos Ô, Mila, e nesse aproveita então e também fala como é que já que eu sei que teu namorado tem um Marte sim, excelente. Porque assim, excelente. também é muito interessante a gente olhar esse excelente, né? É uma forma também da gente falar. Porque tem um Marte dignificado, tem um. Eu, às vezes, gosto muito de um Marte em touro, gente. Acho que às vezes são pessoas tão. Ah, eu não vou brigar e pronto. Mas, claro, é um Marte em debilidade. Mas como é que é o Marte do teu namorado? Eu preciso de Martiares na minha vida. Porque o Martin Ares dele está domiciliado ali, né, na casa 3 e está conjunto à Lua, e a Lua rege a casa 6. Então, assim, é aquela pessoa que acorda e faz assim, MacGyver. bicho, é muito MacGyver. É aquela pessoa que acorda, bora fazer faxina. Eu ainda tô naquele processo, assim. É aquela pessoa que tem ali pro dia a dia, ele dá o direcionamento. Aí tem pessoas que dizem, eu não gosto. Eu amo. Eu amo pessoas que resolvem, pessoas que ali me direcionam e dizem assim, bora fazer isso, bora fazer isso. Porque eu economizo pra mim, sabe? Então, é maravilhoso. Do tipo assim, eu fico horas ali olhando pra geladeira, tipo, eu tenho que comprar o quê, hein? Aí ele faz, bora. Ele já pega, bora ali no mercado, pá, 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 pá. Eu faço, gente, é o Martin Ares. A geladeira deu problema. Ele já liga para um, já liga para outro. Em 2 horas a geladeira está funcionando. Isso Eu é preciso do excelente. Martin Isso é Ares. excelente. Eu não tenho Marte em Ares, mas eu tenho Ares na casa 6 que leva para esse meu Marte. Então, assim, ó, Ah, o sim. dia a dia é tipo, se resolve agora, não depois, ó, fiz o dedinho, Olha, apareceu. Olha lá que engraçado. Apareceu, sei lá, é o do Zoom, eu acho. Faz assim, agora Ai, aparece que coração. É, engraçado. o dia a dia se resolve na hora. Não é aquela coisa assim, ai, depois e depois. Não, é agora, sabe? O que dá para resolver, o que dá para tirar da frente, por isso que eu falo, né? Tirou da frente, então tá, então bora. Daí abre espaço para alguma coisa mais lúdica, mais criativa, ou então para descansar. Mas assim, tirar da frente as coisas. Eu não Gente, mas é suporto. terra. Eu não suporto Eu aquela morro coisa de da inveja pilha de de coisas coisa que em vão se terra. acumulando, sabe? Tem que fazer, tem que fazer. Então, eu entendo o eu que você está dizendo. eu pago um pau, admiro muito, assim, porque a vida fica mais fácil no sentido de, tipo assim, resolve, não fica acumulando. Por exemplo, tem mensagens ali que eu não quero responder e tal, e tal. Ele vai, responde, porque aí você já elimina, eu faço, Isso. né, tá bom. Aí eu respondo e faço, puta, por que que eu demorei tanto, hein? E ele faz, tá vendo? Fica mais rápido, mais fácil. Então, um Martin Ares, no seu dia a dia, claro, nem tudo é bom, nem tudo é ruim, né? Sim. Mas o Martin Ares, ele te ensina muito sobre isso. O momento é agora, resolve agora, não tem depois. E outra coisa também que eu percebo, né? Eu não sou a pessoa que se posiciona. Eu não sou a pessoa que, tipo assim, se eu brigo ali no mercado, se eu acho injusto, eu vou me recolher e não vou mais lá. Ele não. Ele vai lá e diz assim: olha, isso aqui não tá justo. Você tá devendo 10 Eu também. centavos, não sei o que, babá, e não quer nem saber. Eu acho isso admirável, sabe? Eu gosto, eu gosto. Eu também. Eu faço isso. É, eu faço isso também. Eu não Eu consigo, ainda faço. mais algo injusto, injustiça, não dá. Eu fecho e faço, tá bom, eu só não volto mais. Mas eu não sou aquela que vai lá e bate frente. Não sou de jeito nenhum. E já deixei de querer ser essa. Não sou. É, talvez também tenha aquela questão assim que é interessante que tu está trazendo agora, Mila, que Marte também, o posicionamento de Marte no nosso mapa também ajuda a gente a escolher as nossas batalhas.
Porque se tudo vira uma batalha, também fica cansativo, né? Porque aquela coisa cansa, né? Está o tempo inteiro em guerra, em luta, entre aspas, né? Porque tu pode não estar brigando, mas tu tá sempre agindo, 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 fazendo isso. Também tem uma consequência. Nada é perfeito. E ao mesmo tempo, então, às vezes é aquela coisa. Eu vejo que, por exemplo, o posicionamento de Marte em Libra, né? Eu tenho uma amiga que tem Marte em Libra, ela pondera muito antes, né? Ela avalia Sim. muito, de maneira muito racional, ela coloca muito ali no pezinho, né? Dois pesos, duas medidas. Olha, o quanto que vale eu entrar aqui nessa disputa? Vale? É injusto? Vale, vou. Não vale? Não, nem vou. Então, é aquela coisa assim, isso é indecisão? Não, isso não é indecisão. Isso é tomar, sim, uma decisão, mas que ela parte, né? Às vezes não é aquela decisão que as pessoas esperam. Ah, eu quero que a pessoa vá lá e faça, que a pessoa briga. Não, mas a decisão da pessoa é justamente essa, é não fazer, não agir. Isso também é uma decisão. E isso também tem uma Sim. conexão com Marte, no posicionamento de Marte no nosso mapa, né? Agora, esse ingresso de Marte em Gêmeos, né? Para a gente ir já pensando no que está acontecendo, né? Com Marte em Gêmeos agora conectado a esse Júpiter, e depois vai participar ali da quadratura com Saturno também. A gente pode, muitas vezes, se ver nessa essa multiplicidade de escolhas e decisões e não ter muita clareza do que decidir, né? Do que escolher. Porque eu sempre gosto de pensar em Gêmeos como como é um signo que está ligado à transição da estação e ainda é um signo do elemento ar, ele é como se fosse assim uma ponte que possibilita a mudança, mas ele não é a mudança ainda em si. Porque ele não está muito claro. Ele está olhando para cá, opa, aqui tá legal, tá bacana, vou continuar fazendo isso. Ah, mas ali tem uma coisa bacana também que vai começar, que vai Eu acho que é uma acontecer. metralhadora Ele desgovernada. é E feio. aí acaba ficando nesses dois pontos. Acaba ficando nesses dois pontos. Acaba querendo abrir múltiplas frentes, mas não chega a ser o Não, caminho e se ele final. tiver 2 pontos, ele vai inventar o terceiro. Ouve o que eu estou te falando. Vai, Bom, vai. tu tem propriedade para falar de Marte em Gêmeos, então vou ficar quieta aqui, ó, vou ficar quietinha e vou ouvir. Não, e assim, é que aí o problema, acho até que eu escrevi sobre isso, é que prejudica a produtividade, sabe? Uhum. Porque a gente perde muito tempo pensando nas possibilidades. Tá, Aqui é para tudo mas que é aí é que lado, tá, né? mas aí é que tá. Agora eu vou dar aquela de biscoitinho da sorte aqui, vou falar uma frase aleatória aqui, tá? Mas o que realmente é produtividade, se a gente for pensar? O que é ser Então, não é. produtivo? Ser produtivo é pegar e fazer um checklist? Ah, fiz isso, fiz isso. Ó, meu tigrinho aqui. Não é o jogo do tigrinho, gente. Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, né? Isso aqui é produtividade? Ou produtividade é, ah, olha, hoje eu tive várias ideias. Hoje eu pensei Sim, muito. Bah, hoje eu vi muitas verdade. possibilidades que eu não tinha enxergado antes. Hoje eu vi outros pontos de vista que me interessaram. Eu quebrei um pouquinho as minhas Sim. crenças anteriores. E aí agora eu vou dar uma refletida e quais delas eu vou escolher daqui para frente. Isso também pode ser produtivo. Não sei? Exato, eu também acho. Só que o que eu vejo só, que aí também falando do trânsito em si, é aquele momento que você pode ter muitas ideias, só que você tem que saber também executar. Uhum, Porque não adianta você ficar só naquele plano de ideias. E tendo várias ideias, não concluindo, porque falta. Tudo bem, eu acho que eu tenho lá o regente em terra, ajuda um pouquinho. Mas você acaba tendo, eu falo, uma metralhadora desgovernada, sabe? Fica pá, 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 não foca. Uhum, Aí uhum. eu acho, assim, que mais uma vez, com a maturidade a gente vai aprendendo a lidar. Mas é muito cansativo, gera muita ansiedade. O ah, sim. martinhar é ansiedade pura, Uhum, Total. pura. Sabe? Então, assim, é esse o cuidado que a gente tem que. Hoje em dia eu tento me policiar muito nisso. Com coisas bobas, sabe? Com coisas bobas. Se eu estou fazendo, vou fazer um trabalho. Eu falo, ah, não, eu tenho 2 horas para fazer isso aqui. No meio do caminho eu lembrei, eu falei, Ih, não mandei o e-mail para fulano. Não, eu não vou fazer isso agora. Aí agora eu tenho vários papeizinhos aqui, aí eu anoto e volto para o que eu estou fazendo. É um exercício que eu tive que botar para eu fazer, porque senão eu uhum, já fui para o e-mail. uhum. Tá Perfeito, entendendo? perfeito, Total. perfeito. Total. É isso que Traz uma é gente. cansativo. Agora, é criativo. Sim, porque vai É que você tá encontrando falando. coisas diferentes, né? Não fica sempre preso na mesma forma de fazer as coisas, né? Então tem E uma coisa essa que eu acho que você versatilidade. falou.
Você falou da outra vez, eu também falei, o Martin Gêmeos está disposto a mudar de ideia. Sim. Uhum, total. E eu Esse acho que esse encontro desse Marte com esse Júpiter, apesar da quadratura que vai formar com Saturno agora, em agosto, né? É, eu acho que vai servir muito para a gente estar aberto para isso também, sabe? De Uhum. tipo, opa, peraí, eu posso olhar essas coisas de uma outra forma. Uhum. E tudo bem a gente mudar de ideia, a gente mudar de conceito, sabe? Uhum. Eu gostaria que fosse para esse lado sempre positivo isso, mas Sim, eu sim, não sim, sei porque como é que eu tô vai pensando também ser. agora também naquela questão, tipo, como o Júpiter está em Gêmeos, né, e mostrando, É, né, abrindo vários campos. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de, sei lá, entra com uma criança numa loja de brinquedo, ela se interessa por tudo. E tudo. aí, a cada 10 segundos, ela quer uma coisa diferente. Ela, olha, eu quero agora isso aqui, eu quero isso aqui, agora eu quero isso aqui, e quer tudo e acaba indo embora sem levar nada, né? Então, assim, Não, eu esse é um tive dos uma riscos. experiência assim. A minha filha entrou numa loja esse final de semana. Era uma loja linda. Aí ela falou, veio para mim, mãe, eu posso comprar alguma coisa? Aí eu falei, o quê? Ah, eu não sei. Eu falei, então você não quer comprar, você quer comprar. Uhum, Ela queria Mas, qualquer mas coisa. se a gente traz ali, né, para cases, porque a gente também tem que entender, né, a gente está falando aqui de possibilidades que podem acontecer, mas tem pessoas ali que estão com a vida ok, tipo, ah, eu sou concursada, tal, não está aparecendo todas essas opções, não estou entendendo o que é esse Marte, né? Também tem que entender que esse Marte, ele fala sobre áreas do seu mapa, o Marte pode ser o marido, Sim. digamos assim, né? E aí, e eu estou trazendo isso porque da outra vez que o Marte estava em Gêmeos, acho que é 2 anos atrás, não foi? Dois foi. anos atrás ali? 2022. Ele Pronto. retrogradou Ele 6, 8 retrograda. vezes, sei lá. Isso. Então, eu, tipo, não tinha essas possibilidades, não estava acontecendo essas coisas aqui que a gente está trazendo, né? Mas é porque tudo depende do mapa. É importante sempre a gente pontuar Sim. isso. Por quê? Da outra vez, há 2 anos atrás, eu estava na profecção de Marte, e aqui é um ponto, né? Para quem está na profecção de Marte, é mais importante, claro, mas naquela época, esse Marte estava justamente passando ali por questões de relacionamento. Estava na dúvida se eu casava ou não. Ou seja, se a gente encaixa dentro dessa conversa que a gente está tendo, e se eu não fosse astróloga e tal, eu ia dizer assim, hã? Como assim? Eu não estou entendendo. Esse Marte em Gêmeos vai trazer várias possibilidades e eu estou aqui querendo decidir se eu caso ou não. Não, não, não dá Uhum, uma liga, né? A pessoa não consegue entender muito. Então, o que é importante? Beleza, pode aparecer possibilidades, mas também entender que Marte é um assunto no seu mapa. uhum, E aí, ele está movimentando esse assunto no seu mapa. Então, não Sim. necessariamente são as várias opções, mas são alguma coisa que talvez você tenha que ajustar, você tenha que mudar, você tenha que perceber. Tem que decidir. perfeito. E outra coisa, e muitas vezes não é algo, porque é uma área da vida, né? As áreas da vida elas estão ali latentes o tempo inteiro. Mas é aquele momento que vai ter aquele foco ali, que já começou com o ingresso de Júpiter em Gêmeos, mas lembrando que é uma área que já pode ter sido ativada em outros momentos, né? Por exemplo, Gêmeos para mim representa o resultado das minhas parcerias, das minhas alianças e o dinheiro dos outros, e os investimentos, a questão financeira. O eixo financeiro é uma coisa que está pegando muito no meu mapa desde que eu comecei a virar autônoma. Então, aí, de repente, você se dá conta que tá na hora, peraí, tá na hora de eu planejar isso aqui melhor. Tá na hora de eu entender, né, como que, aonde está entrando, onde está saindo. Eu comecei a me inscrever em cursos sobre investimentos, comecei a entender de economia financeira, fui fazer economia comportamental, fui ler sobre o assunto, e coisas que naturalmente que eu comecei a ver lá em 2022, porque já tinha Ó, pensado nisso a naquela época. conexão. Para mim foi justamente isso. Lá em 2022, eu comecei a ler sobre isso, pensar sobre isso, mas não tinha tomado nenhuma decisão, porque foi tão louco aquele ano de 2022 também, foi, voltou e retrogradou e não sei o que, que eu não consegui pensar. Eu não consegui ter uma decisão naquele momento. E hoje, exatamente, a sensação que eu tenho é que eu voltei exatamente para aquele mesmo ponto, olhando agora o que que eu já avaliei, o que que eu já estudei, o que que eu já conheço mais, que naquela época eu não conhecia nada, agora eu já conheço alguma coisa, tá, ok. Mas a partir de agora, qual é a decisão que você toma? Qual é o caminho que você toma? O que você vai fazer com esse conhecimento que você está Ah, adquirindo, né?
Você vai bater o seu martelo ou você ainda precisa de mais alguma informação antes de decidir? É justamente isso. Para mim, é esse o ponto que tá pegando. Sim, é muito difícil se a gente não é astrólogo, é muito difícil a gente conseguir compreender encaixado. Tipo, Marta entrou em Gêmeos, várias possibilidades. E de vez em quando não é isso que a gente está vivendo. Naquela época de 2022, quando bateu o retrogrador, eu estava vendo justamente, né, esse Marte estava batendo na minha Vênus, É sou isso que eu, eu ia falar. Ela estava em cima da sua Vênus. em cima da minha Vênus, que Sim. quadra o Marte, que é o outro. Então, estava bem no ponteirinho das relações interpessoais, eu e o outro, caso ou não caso, eu vou, não vou, não sei o que, blá, blá. E agora vai entrar de novo esse movimento. Óbvio, não é sobre casamento, não é sobre. É outro contexto, mas tem essa mesma modelagem. Por Não, exemplo, então, mas assim, e é aquele negócio. Você não está em profecção de Marte, ele mas eu não estou na. vai retrogradar nessa área. Não vai Você está retrogradando em nessa. profecção de Vênus, não é? Não, de Gêmeos. Eu estou na profissão de Gêmeos, estou no Mercúrio. Ah, é, de Gêmeos, tá. Você já entrou na de Gêmeos. Então, assim, aí sim é relevante, mas quando. Porque eu tenho Marte em Gêmeos e teve a retrogradação, algumas coisas aconteceram muito pontuais ligadas a Marte, sim, mas não foi extremamente significativo. Eu Mas então, percebi. o que é que tá vindo agora para mim, né? Então perceba que era outro rolê. Naquela época, É. 2 anos atrás, eu estava vivendo uma arte que é relacionada a casamento, babá, passando ali pela minha Vênus, ou seja, estava bem ativando esse movimento, eu e o outro, caso ou não caso, bababá, bababô, você vai ter que reajustar, você vai ter que rever isso. E aí agora, olha como é diferente, né? Eu estou agora numa profecção de Gêmeos, de casa 9, e também vai ativar esse mesmo ponteiro, mas não tem a ver com casamento. Mas sim, o que é que tá vindo para mim hoje? Parcerias, parcerias de trabalho mesmo. É do tipo, qual é o meu lugar e qual é o lugar da pessoa? Porque é muito difícil para mim. Ou eu Uhum. dou muito, recebo pouco, me pesa muito. É tanto que a Vênus, que sou eu, quadro meu Marte. Então, não necessariamente agora é sobre o outro, é sobre um ajuste na parceria. Mas é o mesmo conceito que estava ali em 2022, mas eu estava em outro contexto. Então, é muito difícil é um exercício mesmo da gente Sim, estudar sim. o nosso mapa, da gente entender. Porque se a gente não faz isso, a gente não entende o que é esse Marte em Gêmeos para a gente. A gente vai muito na pegada do Marte em Gêmeos, vai abrir várias possibilidades, mas que Ah, tudo bem, possibilidade? porque isso é o conceito geral, mas aí por isso que a gente incentiva sempre a pessoa a fazer o seu mapa. Tu só vai saber disso se tu fizer o teu mapa com um astrólogo ou você está estudando astrologia. Senão, realmente, você vai ter o conceito geral, né? E ponto. Não, e como o contexto é importante, né? Não, o contexto faz toda a diferença. Porque, na verdade, Toda- talvez dentro da questão, como na astrologia, a gente trabalha com possibilidades. Cada vez que tu entrega realmente teu conceito, né, pro teu conceito, desculpa, teu contexto para um astrólogo, realmente entende teu contexto, está fazendo esse acompanhamento da vida, né? A gente acompanha a nossa vida aqui, cada uma acompanha a sua vida porque a gente tem esse interesse, a gente estuda astrologia, a gente pratica astrologia, a gente é astróloga. Então, a astrologia ela é sobre a vida, não é sobre outra coisa. Aí agora esses ponteirinhos, esses indicadores é que eles vão mostrando como que é aquela área está se desenvolvendo, o que está acontecendo, o que você tem que prestar atenção, né? O que já está bacana e que de repente você pode relaxar e ficar numa boa também, né? Porque às vezes tem momentos também que a gente tem que aproveitar, tem momentos que a gente aproveita também. Então o contexto faz toda a diferença, o contexto faz muita Sim. diferença, né? Eu também estou numa Todo profecção dia. de Mercúrio, eu entrei numa profecção de Mercúrio também, porque eu estou numa profecção de Virgem, né? De casa 11, então eu estou numa profecção de Mercúrio também. E aí esse Não. Marte vai quadrar meu Marte natal, né? Então também tem uma questão aí, e a casa 11 ela é um resultado ela é uma casa de resultados da casa 10, assim como a casa 8 é uma casa de resultados da casa 7. Então é justamente, né? Um ponto que está me chamando muita atenção também para esse ano de 2024/2025, porque vai estar na novelinha da minha vida, vai ser uma coisa que estava cada vez mais presente, né? É por isso que eu percebo muito, né? Quando as pessoas me perguntam, astrólogos, né? Dizem, o que é que isso vai ser para mim? Para a gente, é tão difícil a gente avaliar se a gente não sabe o contexto, se a gente não sabe a vida da pessoa, se a gente não sabe o que estava acontecendo. É tão difícil chegar e dizer assim, é isso, isso e isso. Eu acho que é muito mais inteligente assim a gente direcionar e mostrar esse raciocínio Uhum. astrológico do que de fato chegar e dizer, pode ser isso, porque Sim.
muito difícil encaixar. Uhum. Não, eu falo, olha, cada planeta, cada casa, tem tantos significados que a gente vai Oh, levantar umas hipóteses aqui. Isso. Mas é por isso que eu também gosto de passar os conceitos assim na conversa para você entender quando acontecer. Porque nem tudo eu vou pensar. Não tem jeito. e de vez em quando é coisa muito literal, que a pessoa é tão simples que a pessoa nem acha que aquilo é. Isso, mas esse é o mais interessante, porque às vezes assim, às vezes não é um acontecimento extraordinário, e às vezes é uma decisão onde você acorda e enxerga o negócio sob uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Você se dá conta, peraí, eu estava indo por esse caminho e eu estava completamente errado, então agora eu vou por aqui. Exato. E aquele dia que você tomou aquela decisão pode dar uma grande mudança na sua vida, uma virada de chave, e você não associou que foi porque tinha aquela coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa acontecendo. Ou então um e-mail que você recebe, que você responde, sabe? Uma informação, né? Aliás, com essa questão de Marte em Gêmeos e Júpiter em Gêmeos, o que a gente pode dizer para as pessoas de maneira geral mesmo é ficar atento às informações que você está recebendo, né? Que estão chegando até você. Às vezes é uma informação que chega até você, às vezes é você buscando uma informação para resolver uma questão, né, que está pendente. Então, assim, as Sim. informações, de uma maneira geral, elas têm sim um certo peso nessa equação, né? Especialmente nesse período agora do segundo semestre de 2024. Mas Total. realmente, para Sim, eu- cada um vai ter um ponteirinho num lugar, significando alguma coisa, e também, dependendo do momento da sua vida, você pode estar vivendo um outro significado daquele ponteiro. Você já pode ter vivido, né, a questão de relacionamento, que nem a Mila falou ali, que era a questão de casamento. Agora é uma questão de parceria. Tá equilibrado isso? Não tá? O que eu dou? O que eu recebo? Qual é o ajuste que eu tenho que fazer para essa relação continuar harmônica para mim? É sobre isso, né? sim. Casamento é a parceria, é o outro, né? É o relacionamento, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito. Mesmo. É, mas só uma coisa assim, desse mês assim de agosto, que eu acho que vai ser muito importante, até para o decorrer do ano, até do ano que vem, por conta dessa quadratura, dessa conjunção, né? Júpiter, Marte, quadratura Saturno. Acho que ainda vai ter uma oposição a Vênus, não tem? Saturno, Vênus, eu acho. Agora eu não vou saber. Ih, amiga, Não, não, agora não é é Saturno, Vênus. constelação. É a Tá, beleza. oposição. Tem Agora uma eu também não estou conjunção, lembrando, estava quentinho, tem né? uma conjunção Vênus-Júpiter, mas é em setembro, dia 15 de setembro. Não, não, não. Conjunção Marte e Júpiter, quadratura Saturno em Peixes, e depois eu acho que se opõe a Vênus em Virgem. Tudo Vixe. acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que vai influenciar muita gente, porque a gente está falando de cada um rege duas casas, cada um. Então, você está numa profecção disso, então por isso que eu acho que vai pegar muita gente. E detalhe, eu acho que é aquele momento do se segura porque tem que ter jogo de Assim. cintura. Eu acho que aí é que, porque é Gêmeos que vai estar com dois pesadões ali, o Marte e Júpiter. Eu acho que a virada é por aí. Uhum. Gente, a casa está caindo. Desculpa. E às Meu Deus. vezes também não é com você, é com aquilo que representa no seu Não, mapa, às né? vezes é com o outro, Às mas vezes é te com o atinge. outro, às vezes é com o outro. Claro que atinge, porque o mapa também representa pessoas na nossa vida. Então, às vezes é uma coisa que acontece Sim, com um vizinho seu que impacta o lugar onde você sim. vive. Às vezes é uma coisa que acontece com o seu marido que impacta a sua dinâmica do seu dia a dia. Às vezes é uma questão que acontece com o Eu seu estou vivendo chefe, total né? isso. Então é justamente isso. Às vezes não é, porque a gente está olhando muito para a gente, né? Ah, o que está acontecendo comigo? O que vai acontecer comigo? Às vezes é uma coisa que acontece com o outro, a gente se relaciona com muitas pessoas, né? Na nossa vida. Não, E e quando a aquilo gente gera um fala impacto. quadratura, ai meu Deus, vai ser horroroso. Não, às vezes é uma coisa que mexe com estrutura, sabe? Dá uma quebrada. Eu estou super vivendo isso por conta do meu marido. Uhum. Ele está num processo de mudança que, óbvio, nós somos uma família, duas filhas, não sei o quê, que mexe com a nossa estrutura. E a gente está tendo o quê? Que se ajustar a uma nova realidade Então, é de sobre isso. dinâmica, de cotidiano, disso tudo. Então, assim, E é não é bem o isso fim, que você é a falou. transição. É justamente a transição, Uhum, né? Não isso. é o fim.
é esse movimento de ajuste, de fazer, de pá, vamos fazer aqui desse jeito, e possa ser que esse não seja o resultado final, mas a gente vai ter que dar um jeito aqui para depois, lá na frente, o negócio. Não tem nada definido, né? É muito o que a Roberta também falou. É aquele negócio, os gêmeos é a transição. Uhum. É, Quer dizer, ali são as decisões de mudança, tudo, mas não quer dizer que é a mudança já em si. é, Fica tudo meio no alto. Mas é eu tipo acho que assim, nada vai ficar muito igual, sabe? Eu acho que tem um pulo que é agora em agosto de dar um ajuste para coisas futuras, E para para quem é muita já está tipo gente. sofrendo assim, com ansiedade também, calma, né? Porque não é nada muito diferente, porque às vezes as pessoas acham que é algo muito plot twist que vai acontecer, né? Já é algo que Mas, vai, já tá, cada um já tem uma área que já está mexendo, que já está sentindo, que já está sensível, né? Então, mas o ansioso não entende isso. é, Eu sou é, ansiosa. mas é muito, sabe aquela pergunta de vai dar certo, vai dar bom? Então, é tão difícil responder essa pergunta, é. especialmente nesse cenário. Porque não é a mudança em si, é o que vocês estão falando, não é a mudança em si, é do tipo assim, ó, daqui a 2 semanas a gente vai comprar uma casa no campo, tá decidido. Depois, não, vamos comprar, não, hoje bora comprar uma casa, não sei, é difícil esse Sim, o que está no processo, né? plano de E fundo é decidimos comprar uma casa. Agora, onde, quando, como, né? Mas é aquela coisa, o plano de fundo é vamos nos mudar. Tá, mas para onde? Mas de que forma? Com que recurso? Ah, vou fazer tal coisa. É justamente isso, né? É o É o momento em que processo. você percebe que tem uma virada de página aí, mas vai caminhando para essa decisão, para essa mudança, vai fazendo o que tem que ser feito, né? E ajustando as melancias na carroça conforme as coisas vão andando, porque vai ser meio assim, né? Vai ser aquela. Os pratinhos. Isso, malabares, né? Eu tinha uma grande amiga minha, tem muitos pontos em peixes, ou seja, ela é super mega ultra mutável, né? A gente brincava que a gente tinha que ter jogo de cintura no trabalho que a gente fazia juntas, a gente trabalhava juntos, era muito legal a nossa dinâmica. E aí tinha aquela música da Beyoncé, All the Single Ladies, né? A gente criou a versão All the Malabares, porque a gente ficava o tempo inteiro assim, O tempo inteiro. o tempo inteiro ajustando. Martin Gêmeos, isso. Muito, muito Martin Gêmeos. Muito. Mas É é isso. bom, eu gosto. Eu aprendi a gostar do meu Martin Gêmeos. Então tá, tu vai dar um workshop para nós aqui, vai nos treinar para Matinho Gêmeos. Eu gosto dessa Não, mas capacidade. peraí, o meu Marte é só Marte em Gêmeos. Aí já botaram Júpiter, quadrando Saturno. Ah, Aí não, tá. fica muito confuso. Eles são Martin Gêmeos, a origem ali. Eu gosto dessa Mas eu possibilidade também de gosto. mudar. Eu gosto dessa mudança, essa adaptabilidade, é do tipo, beleza, bora fechar aqui, mas existe espaço para, caso a gente mude ideia, a gente mudar. Eu gosto Eu muito também. disso. Sim, Porque né? aí Nada é tipo muito assim, ó, bora ver, rígido. senão a gente muda, a gente vai por aqui. É, eu Sim, gosto muito porque esse dessa dinâmica. a vida tem que ter essa fluidez, né? Senão ela fica muito rígida, muito rigorosa, muito é só de um jeito de fazer as coisas, só um olhar. Não, tudo parte da gente saber aquilo que a gente gosta, né? Daquilo que a gente quer, mas a gente também tem a possibilidade de fazer diferente as coisas, né? Então, é isso, né? Tem que só cuidar aquela coisa meio Maria vai com as outras, né? Tipo, ah, tá todo mundo indo pra É, lá, tô todo mundo indo, todo mundo pra cá, também tô indo. Então tem que só dar uma cuidadinha e Sim, daí sim, volta pro teu sim. Mercúrio. Cada um, Úrio, pensa com o seu Mercúrio, opa, qual, cada. qual é, né? Qual é a minha ideia? Qual é a minha linha de raciocínio? O que que é importante para mim, né? Para daí ajudar esse Marte em Gêmeos para tomar uma decisão, né? Nossa, finalizou com o Mercúrio em Leão dela. Agora ela transferiu. Peraí, então, peraí. Vou fazer uma sacanagem aqui. Um segundo, um segundo. Como é que é aquele negócio que a Roberta estava fazendo? O meu não aparece. Não parece, mas também não, ó. Ó, Não tem essa Não. tecnologia, não. Ah! Leão. ó, Marta, Marte! disse, tá? É isso e deu. Chega. Uma claquete marcial, eu não sabia, eu não tinha parado para pensar disso. A Para claquete é pensar o quê? nisso. É marcial. É Ó, verdade. é, Boa. É isso, Acho que é meninas. é isso. isso.
Então, Muito nos obrigada. encontramos. Muito obrigado para você que nos assistiu em mais um episódio. No próximo vai ser em agosto, daí a gente vai falar sobre o sol. Tira a nossa foto aí. Mas tira a Mila também, que a da Mila sempre fica Ah, melhor. peraí então, só um pouquinho. Deixa eu pegar minha luz aqui de Ai, volta. Eu tirei. Jesus. Lá vai. Então, aqui, ó, vou posar com. Foi. Ai, gente, ficou ótima. Então, nos vemos no próximo episódio. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. Um beijo e até! Beijo.